Bom, senhores, esse vídeo tutorial tem o objetivo de passar as principais orientações relacionadas ao exercício, que vai começar dia 22, na próxima segunda, e só termina no dia 29, na outra segunda-feira. O ponto inicial que todos devem ter ciência é que durante todo o exercício simulado haverá dois canais de comunicação entre a DIREX e os participantes do exercício. O primeiro canal de comunicação é justamente o grupo de WhatsApp chamado Simulado Orientações. Todos os participantes ativos desse exercício devem estar incluídos no grupo Simulado Orientações, e aí eu solicito aqui todos os chefes de seção, de órgãos, por favor coloquem os participantes. Tá? Apenas os participantes, não precisa colocar toda a força de trabalho, só quem vai estar de fato participando ativamente do exercício. O outro canal de comunicação será uma videoconferência de Skype que vai ficar a todo momento disponível para que, quando a DIREX achar importante entrar em contato com os participantes, ela coloca no grupo Simulado Orientações e todos já vão direto acionar o link para ir para a videoconferência. Onde que a gente encontra esse link com a videoconferência? Ele está na descrição do grupo Simulado Orientações. Então, aqui no web WhatsApp ou no WhatsApp de celular mesmo, de smartphone, a gente clica nessa aba aqui superior. Na descrição do grupo, a gente vai em Ler Mais. E o último link é o link para a videoconferência. Quando a gente clica aqui, automaticamente já abre lá uma aba ou o aplicativo, caso a pessoa tenha um aplicativo do Skype, e a pessoa já entra na videoconferência direto. É importante que todos os centros, e é importante a gente entender que o simulado não vai ocorrer apenas em um lugar, ele vai ocorrer, uma parte da DIREX vai ficar na SWAP, por exemplo, boa parte dos participantes do exercício vão estar na Praça da Bandeira, no complexo do DGDEC, vai ter outros centros, vão ser os REDECs, cada REDEC vai ser um centro de realização do exercício, e as equipes, então, de cada REDEC vão estar baseadas em seus respectivos REDECs. O posto de ajuda humanitária do tanque vai ser um centro também. O CICC, com as equipes do CEMADEM e talvez, se for acionado, o gabinete de crise, também vai ser um centro. Cenários externos, caso ocorram, por exemplo, com eventos externos do CBMERG ou de alguma outra agência, também podem ser centros em que vão ocorrer algum tipo de atividade. Então é importante que cada um desses centros tenha acesso à videoconferência, ok? Não precisa que cada um participante tenha acesso individual à videoconferência. É melhor que tenha um dispositivo em cada centro, logado na videoconferência, e todos podem participar, visualizar e interagir através desse dispositivo. Caso haja qualquer necessidade de suporte relacionado a essa parte de comunicação entre os participantes e a DIREX, ou entre os participantes, haverá uma equipe de suporte que está chefiada pelo Major Jorge Carvalho. O contato dele está dentro do grupo Simulado Orientações, e aí, caso haja necessidade, pode entrar em contato diretamente com ele, que aí ele vai orientar, mesmo para os centros que estejam à distância, por exemplo, os REDECs, ele consegue orientar através de WhatsApp ou por telefone e dirimir qualquer tipo de dúvida relacionado a TI e comunicação. Se for dúvida relacionada ao exercício, essa dúvida é tirada dentro do grupo de WhatsApp Simulado Orientações. Pode solicitar qualquer coisa, qualquer tipo de dúvida, dirimir qualquer tipo de dúvida dentro do grupo. Todos os participantes vão interagir dentro do exercício através de um formulário. Que formulário é esse? É o formulário que a gente consegue também acessar através de um link na descrição do grupo. Então tá aqui, ó, clico e ele já me direciona para o formulário. E para que serve esse formulário? Esse formulário, através dele, nós conseguimos inserir as nossas ações numa planilha que todos vão enxergar. Essa planilha, o link dela também está na descrição do grupo. Eu clico aqui e essa é a planilha. No momento essa planilha está vazia, sem nada, e eu só consigo inserir registros na planilha a partir desse formulário. Eu não consigo inserir diretamente na planilha, só a partir desse formulário. E agora vamos entender então como que a gente vai preencher esse formulário. O primeiro campo, muito importante, é a data e hora simulada. Percebam que é a data e hora simulada, não é a data e hora real. Então o que acontece? O nosso exercício começa na segunda-feira, dia 22 de novembro. Não quer dizer que a história do roteiro está no dia 22 de novembro. Então eu posso colocar, por exemplo, uma data no meio do verão, por exemplo, dia 12 de janeiro de 2022, e aí eu coloco aqui 12/1 de 2022, às 9 horas, por exemplo.
E isso é a hora simulada, a hora em que aquele fato está ocorrendo dentro da história. É muito importante que todos prestem atenção nisso para seguir aquela hora simulada. Então a Direx ela inicia a história, todos percebem qual é o dia, qual é a data e horário que aquilo ali começou, e as suas ações, as respectivas ações dos órgãos, elas vão ser dadas então a partir daquele horário. Então, se esse input, primeiro input da Direx, foi no dia 12/1 às 9 horas e gerou uma ação de um determinado órgão, por exemplo, do CEMADEM, esse CEMADEM ele vai colocar a sua ação também no dia 12/1, às 9h05, às 9 horas mesmo, 9h10, dependendo da ação, se ela demora muito a se iniciar, né? Então ela tem que estar sempre baseada nesse horário simulado. Pode ser, e isso vai acontecer certamente durante o exercício, que a Direx dê saltos temporais. Então ela está de repente no dia 12/1, e de uma hora para outra ela avança um dia, foi para 13/1. Todos têm que estar de olho nessa coluna, que vai ser essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui, tem que estar de olho nessa coluna para saber em que momento, em que data e horário a Direx avançou a história, o roteiro do exercício. O próximo campo é o campo origem. Nesse campo origem a gente tem os órgãos que vão participar do exercício. Então a gente tem SUBSEDEX, SWOP, DGDEX, SESTAD, CEMADEM RJ, supervisor de dia, que é uma função importante, DGCCO, todos os REDECs, e a partir daqui a gente tem os órgãos dentro da Direx. Então tem o Direx puro e tem o Direx que representa alguns órgãos virtuais, digamos assim. Então, por exemplo, Direx CEMADEM, qual a diferença do Direx CEMADEM para esse CEMADEM que está aqui? O CEMADEM aqui é a equipe que vai estar de plantão nesse dia lá e que vai colocar os seus registros de ação. Tá? O Direx CEMADEM é quando a Direx quer colocar alguma informação para direcionar o roteiro, que seria uma informação que numa situação real seria dada pelo CEMADEM. Então a gente vai utilizar Direx CEMADEM para colocar algo para incrementar o roteiro a partir de algo que seria feito pelo CEMADEM. Para os outros é a mesma coisa, por exemplo, Direx Municípios. Nesse caso, Direx Municípios, a gente não vai ter nenhum participante ativo de qualquer município olhando essa planilha. Então, sempre que algum participante precisar se comunicar com o município, ou seja, numa situação real, naquele momento ele se comunicaria com o município, ele vai se comunicar com Direx Municípios. Então, o destino daquela comunicação vai ser Direx Municípios. Isso daí vai ser visto por uma equipe dentro da Direx e essa equipe vai montar a resposta que seria a dos municípios, de qualquer município que seja, tá? Qualquer um dos 92 municípios. Mesmo raciocínio serve para Direx estados limítrofes, tá? Então, qualquer comunicação, demanda que seja feita para um estado limítrofe vai ser Direx/estado limítrofe. Qualquer comunicação demanda para um órgão do CBMERG, excetuando a DGCCO, que a DGCCO de fato vai ter alguém participando, será dada para Direx CBMERG. Em relação à rede salvar, a mesma coisa, qualquer demanda ou comunicação feita com rede salvar vai ser dada para Direx Rede Salvar, destino Direx Rede Salvar, tá? Ou se a Direx quiser colocar alguma demanda da Rede Salvar para algum órgão participante, ela vai usar o Direx Rede Salvar, a mesma coisa Direx GRAC, qualquer órgão do GRAC, excetuando a CAGH, que é a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado. Quando for alguma demanda direta, a CAGH vai mandar para Direx CAGH, e aí vai ter alguém na Direx específico para responder esse tipo de demanda, ok? Ou então gerar algum tipo de demanda. Esse é o campo origem. No campo destino, nós vamos ter todos aqueles órgãos que estavam lá no campo origem, adicionando ainda a possibilidade de uma opção cenário. O que seria o cenário? Quando a Direx coloca apenas um registro, um input de cenário, ela vai colocar como origem Direx e como destino cenário. É algo que vai modificar, que vai incrementar a história do exercício que está correndo. Vai ter também o destino informativo. Quando que é o destino informativo? Quando é algo que algum órgão queira comunicar a todos, não é específico para um destinatário, né? É uma informação para todos, e aí ela coloca destino informativo.
Como o exercício ele vai correr em dias e cada dia, né? Então, por exemplo, na segunda-feira a gente vai testar principalmente regiões Sul 1, Sul 2 e Costa Verde. Na terça, Serrana 1, Serrana 2. Na quarta, Capital Metropolitana e Baixada Fluminense. Na quinta, Norte, Noroeste e Litorânea. Para que não haja necessidade, por exemplo, se o Sestad quiser se comunicar com esses 3 redecs aqui, ele não precisa gerar um registro igual para cada redec, a gente coloca então um destino aqui, a possibilidade de ele utilizar redec Sul 1, Sul 2 e Costa Verde. E aí num registro só ele já se comunica com todos e todas elas sabem que foram demandadas então naquele momento. Existe a possibilidade também do Sestad, por exemplo, ou o CEMADEM querer se comunicar com todas as redecs. E aí utiliza a opção todas as redecs, já faz isso tudo de uma vez só. Tá? De resto, são as mesmas opções lá da origem. Ação desenvolvida. Então, quando qualquer agência, né, qualquer órgão desse aqui esteja desenvolvendo a sua ação e registrando, ela vai detalhar o que é a ação que ela está desenvolvendo nesse momento. Tá? Então, por exemplo, feito contato com a REDEC Sul 1, solicitando um relatório situacional do município X. Então ela vai colocar aqui, feito contato, é exatamente esse texto que eu acabei de colocar. É importante que nesse momento, por exemplo, se for uma ação que demanda tempo, deslocamento de um caminhão do DGDEC para o município tal. Então ela vai colocar ali, descrever, que é o deslocamento de um caminhão para transporte de algum material, e ela vai descrever ali qual é o material, qual a finalidade daquele deslocamento para o município tal, com previsão de chegada, e aí assim pode utilizar recursos externos, por exemplo, Google Maps, para saber qual é a previsão de chegada no destino daquele caminhão. Tá? E aí ela vai colocar ali, com previsão de chegada a tal hora. E é importante que qualquer ação, ou sim, as ações que necessitem de recursos, esses recursos sejam descritos nesse campo aqui. Tá? Então, recursos tanto humanos quanto recursos materiais. Então, vou pegar o exemplo do caminhão que se deslocou. Então, prefixo do caminhão, quais são os militares que estão guarnecendo aquele caminhão. Então, motorista, sargento fulano de tal. Se tiver algum oficial, coloca também posto e o nome de guerra. Não precisa colocar nome todo, não precisa colocar RG, que é para facilitar. Então coloca posto ou graduação e o nome de guerra. Se não for um militar do CBMERG, coloca qual órgão que ele pertence, a viatura também, qual órgão pertence àquela viatura, se não for de um militar do CBMERG, e quem é que está conduzindo ou guarnecendo aquela viatura que não é do CBMERG. Voltando aqui um campo, ID da demanda respondida nesse registro. O que quer dizer isso? Às vezes, esse registro ele foi provocado por um registro anterior. Talvez uma demanda ou uma informação que fez com que esse órgão tenha que gerar esse tipo de ação. E aí, nesse momento, ele vai selecionar aqui qual é o ID dessa demanda que ele está respondendo, ou que provocou essa resposta dele, que provocou essa ação dele. Esse ID ele se encontra nessa coluna aqui. Essa coluna, a gente vai depois ver uma planilha já preenchida, vai conter o ID de todos esses registros. Isso aqui vai ser um número sequencial, começa em 2 aqui, e aqui vai aumentando 3, 4, 5, 6 e assim vai. Tá? Então, nesse momento, eu coloco qual é o ID da demanda que provocou essa minha ação. Okay? Pode ser que essa minha ação não tenha sido provocada por demanda nenhuma, e aí eu deixo isso daqui em branco. Tá? Mas se foi, eu escolho qual é o ID da demanda. No campo observação, o participante pode colocar qualquer observação que ache importante para o desenvolver do exercício ou para uma análise após o exercício na apresentação do painel. Então, se utilizou uma viatura, essa viatura tem alguma necessidade premente, pode colocar nessa observação essa necessidade para a gente discutir também isso depois no painel. Após o preenchimento dos campos, a gente vê que os campos com asterisco vermelho são campos obrigatórios. A gente clica em enviar e automaticamente esse registro vai aparecer aqui nessa planilha e todos então vão ter acesso a essa ação que esse órgão acabou de inserir. Tá? E então a história do exercício vai transcorrendo a partir da entrada desses inputs, desses registros dos órgãos e da Direx também. Vamos ver agora uma planilha já com alguns registros inseridos.
né? Então aqui a gente vê na coluna ID que a gente tem um número sequencial. Esse número sequencial ele já é preenchido pelo próprio sistema, a gente não precisa se preocupar, tá? Ele é autonumerado. Na segunda coluna a gente tem a data e hora simulada. Então isso aqui que todos os participantes têm que ficar a todo momento atentos, porque a Direx pode fazer um salto temporal e aí todos têm que seguir esse salto temporal. Nas colunas origem e destino a gente tem os órgãos possíveis e percebam que cada um vai ter uma cor específica. Isso também, essa cor é colocada automaticamente e facilita o visual para os participantes, né? Então ele sabe, por exemplo, que o órgão dele tem uma cor específica, ele olhando assim rapidamente ele consegue identificar se tem uma demanda para ele, onde foi que ele gerou ou demanda ou uma informação. Nessa coluna a gente tem a ação desenvolvida e assim vai, como a gente já explicou. Então vamos para o primeiro registro aqui. Nesse registro você tem a Direx Semadem emitindo uma ação de cenário que diz que há acumulados em torno de 50 milímetros em 24 horas e 110 milímetros em 48 horas, principalmente nas regiões Sul, Sul 2 e Costa Verde. A partir disso, o Semadem, aí nesse caso não é a Direx Semadem, é a própria equipe que está lá no Semadem, coloca o que ela faria numa situação real. Então o que ela faria? Origem Semadem, destino um informativo, encaminhamento de aviso número 001 nos grupos de WhatsApp, Telegram, X e Y. Esse registro foi provocado por causa dessa ação número 2, então o ID da demanda respondida nesse registro é 2. Recursos empenhados, grupos de WhatsApp, Telegram, X e Y e inserção da informação no painel de monitoramento do Semadem RJ. Essa última coluna aqui é a coluna do momento real em que ele colocou, tá? Isso a gente também não precisa se preocupar, o próprio sistema já coloca esse carimbo de data e hora. A partir disso, o Sestad enviaria numa situação real uma solicitação de relatório situacional ao Redexo 1, então destino Redexo 1. Isso foi provocado pelo quê? Por esse registro do Semadem que tem o número ID3. Então aqui, ó, entra ID3. Qual foi o recurso empenhado? Telefone, WhatsApp privado e Telegram privado. Aí aqui foi inserido um erro. Qual foi o erro que aconteceu aqui? A Redexo 1 informou ao Sestad, a partir dessa solicitação de relatório situacional, uma informação de cenário. Ele colocou aqui, há áreas de alagamento nos bairros X, Y e Z. Isso é informação de cenário. Nenhum participante coloca informação de cenário. O que seria o correto de se fazer? Vamos para a linha de baixo. A Redexo 1 solicita ao município, como não existe nenhum município participando ativamente, ela vai solicitar então ao Direx Municípios, solicita ao município da área um relatório situacional do município. Nesse momento, uma equipe da Direx pega essa demanda e aí ela vai criar, um cenário que foi criado então nesse próximo registro aqui, né? Há áreas de alagamento nos bairros Silva e Novo Jardim e transbordamento do rio XPTY. Então ela criou um cenário e aí esse cenário todo mundo passa a ter essa informação. A partir desse ponto, o supervisor de dia, então, numa situação real, ele informa, supervisor de dia avança para a sede da Redexo 1. Como que avançou? Viatura RDC 021, Tenente Coronel José e motorista Sargento Sálvio. E colocou uma observação, a viatura está com necessidade de rodízio de pneus, porém aguardando viabilidade financeira para realizar o serviço. Então isso daqui é um exemplo de como que vai transcorrer o exercício, isso daqui ao final do exercício, final do dia de exercício, isso daqui vai estar repleto de registros, e aí talvez fique muito difícil dos participantes conseguirem achar os registros que eles querem especificamente encontrar para entender uma determinada história que está acontecendo ali. Então, uma dica, como se faz para filtrar sem você modificar a visualização dos outros participantes. Você vem aqui e seleciona visualizações de filtros, criar nova visualização com filtro. Quando você clica aqui, já muda o visual da sua planilha e aí você seleciona o filtro que você quer. Então, por exemplo, vou aqui, destino cenário. Eu só quero que fique aqui destino cenário. E aí eu então limpo tudo e só coloco cenário. Vem OK e aí filtrou só cenário. Isso daqui só está sendo visto por você, né? Os outros participantes continuam vendo a planilha por completo ou qualquer filtro que eles tenham feito lá. Esse filtro ele fica arquivado. Sempre que você quiser acionar esse mesmo filtro, você vai procurar pelo nome dele. Então ele dá um nome automático aqui, deu o nome de filtro 2, eu vou colocar filtro
cenário. E aí, ó, ele já começa a aparecer aqui, ó, filtro cenário. Apareceu 2 vezes porque eu já tinha feito de uma outra vez esse filtro cenário. Tá? Então é esse aqui que tá. Se eu quiser tirar todo o filtro, eu venho em nenhum e aí volta a aparecer todo mundo, volta aquela tela normal. Se eu selecionar de novo o filtro, ó, aí fica só o que era aquele filtro ali. Bom, então a Direx deseja um bom exercício para todos e que tudo corra da melhor forma possível.